Fala galera tricolor, saudações tricolores, Matheus Benetti na área. E nessa próxima quarta-feira, 28 de janeiro, às 19h30 da noite, o nosso Flusão estreia no Campeonato Brasileiro contra a equipe do Grêmio. E eis a pergunta que não quer calar: qual escalação o técnico Luiz Zubeldia vai mandar a campo na nossa estreia no Brasileirão de 2026? Teremos alterações de peças? Teremos aí um time reserva ou o time com a sua força máxima? Bora conferir o provável Fluminense para sua estreia na temporada de 2026 no Brasileirão. E para sua estreia no Campeonato Brasileiro de 2026, torcedor tricolor, o Fluminense deve vir a campo com o Fábio no seu gol, na sua zaga contando com James e uma dúvida entre Ignacio e Freitas e de quem deve ser o zagueiro titular ao lado do James, até porque eu não acredito que após o belo Fla-Flu que o James fez, o técnico Luiz Zubeldia vai colocar o James como asterístico para iniciar a estreia do Fluminense no Brasileirão desse ano. Eu acredito que a briga por titularidade hoje seja entre Ignacio e Freitas, quem será o parceiro de zaga do James. A gente sabe que se o Freitas for o titular, o Freitas atua pelo lado esquerdo do campo, enquanto que o James atua pelo lado direito do campo. E já se o Ignacio for o titular, o James atua no lado esquerdo da zaga tricolor, assim como atuou durante a temporada de 2025 com a camisa do Mirassol. Matheus, qual seria a sua zaga se você fosse o Zubeldia? Quem você escolheria para a estreia do Fluminense no Brasileirão contra o Grêmio? E óbvio que se eu fosse o Zubeldia, eu iria de Ignacio e de James. No meu entendimento, eu volto a repetir o que eu já venho falando em diversas oportunidades aqui no Sou Flu. Ter o Freitas na sua zaga é uma verdadeira roleta russa. Ao mesmo tempo que ele pode te entregar algo muito bom, ele pode te entregar algo muito ruim e acabar comprometendo o resultado final da partida. Então, se eu fosse o Zubeldia, eu iria com Ignacio e com James. Na nossa lateral esquerda, mais uma interrogação entre Guilherme Arana e René, já que o René, conforme a gente sabe, terminou a temporada passada sendo o titular e iniciou, inclusive, quando o Fluminense veio a campo com a sua força máxima contra o Nova Iguaçu com os seus titulares, com o René sendo o titular, mas o Guilherme Arana vem tendo boas atuações, por isso se tem uma dúvida de quem vai a campo amanhã na nossa estreia pela lateral esquerda, se é o René ou se é o Guilherme Arana. Eu iria com o Guilherme Arana. O lateral direito, sem nenhuma dúvida, será o Samuel Xavier. E quando a gente adentra agora no nosso meio de campo, que vai a campo nessa nossa estreia, temos algumas interrogações. Isso porque sabemos que o Fluminense costuma jogar no seu meio de campo com 2 volantes e um meia armador. Só que a gente sabe também que na sua estreia com o time principal contra o Nova Iguaçu, o Fluminense estreou contando com 2 meias de armação, no caso o Ganso e o Lúcio Acosta, e tendo um volante que foi o Martinelli. Então logo assim se abre espaço para que a gente se dê ao benefício da dúvida de como será formado o nosso meio de campo para esse duelo contra o Grêmio. Se o técnico Luiz Zubeldia vai optar por seguir com 2 volantes e um meia armador, a fórmula que deu muito certo no ano passado, ou se o técnico Luiz Zubeldia vai optar por colocar 2 meias armadores e um volante, como aconteceu no primeiro jogo do Fluminense com a sua equipe principal contra o Nova Iguaçu. Então, para amanhã, a gente terá o Martinelli como volante e a dúvida recai entre quem vai jogar ao lado do Martinelli e também ao lado do Lúcio Acosta, surgindo como opções para iniciar Nonato, Ganso e Savarino. Se o Nonato jogar, a gente terá 2 volantes e um meia armador, já que o Lúcio Acosta será o nosso camisa número 10. Já se o Ganso ou se o Savarino jogarem, a gente vai ter
2 meias armadores e um volante. E assim consecutivamente, o Martinelli vai fazer a posição de primeiro volante. Os nossos pontas serão, outra vez, o esquerda, o Kevin Serna, e o direita, o Canóbio. Eu não acredito que o Santi Moreno, apesar de ter ido muito bem no segundo tempo contra o Flamengo, vai ganhar a oportunidade de começar a partida, porque, como sabemos, o Canóbio, por mais que não seja um jogador que entregue ofensivamente falando, tanto como o Santi Moreno possa entregar, é um jogador de muita garra, de muita raça e que entrega muito taticamente para o Fluminense. Então eu não vejo o Canóbio nesse momento sendo barrado. Já o nosso centroavante, para finalizar, tem-se também uma verdadeira interrogação, um verdadeiro asterístico entre JK ou Everaldo. Óbvio, eu iria com o JK, mas como a gente sabe, o Everaldo começou como o titular naquele jogo contra o Nova Iguaçu, por isso se tem essa dúvida entre Everaldo ou JK, mas no meu entendimento, o JK vem merecendo a sua titularidade. E bom, meus amigos e minhas amigas tricolores, esse então é o provável Fluminense para sua estreia no Brasileirão desse ano. Conforme a gente pôde presenciar, existem diversos asterísticos, existem diversas dúvidas em diversas posições, vários jogadores disputando titularidade para começar esse Brasileirão de 2026 como nosso titular. E partida essa que é muito importante, eu volto a lembrar para vocês que o Fluminense jogando dentro do Maracanã chegue com muita garra, com muita raça, com muita coragem e de maneira muito agressiva para conseguir o resultado positivo e assim iniciar com o pé direito esse Brasileirão. Já que, conforme eu sempre falo para vocês, o Fluminense, quando joga no Maracanã diante da sua torcida, nunca a equipe que vem de fora pode querer mais que o Fluminense. E a gente conhece muito bem o potencial dessa equipe. A gente sabe que se o Fluminense jogar querendo durante todos os 90 minutos, o resultado positivo ele vai acontecer. Agora, o que não pode é entrar acomodado porque está jogando em casa e diante do seu torcedor. Tem que entrar querendo do primeiro ao último minuto, igual foi na nossa vitória contra o Flamengo. Mas e você, torcedor tricolor? O que achou desse provável Fluminense para sua estreia no Campeonato Brasileiro de 2026? Vocês acham que o técnico Luiz Zubeldia, se mandar esse provável time a campo, estará acertando? Ou vocês fariam alguma alteração de peças? Me conta aqui embaixo no campo dos comentários. E esse então é o nosso vídeo de hoje, torcedor tricolor. E se vocês gostaram de conferir, eu já vou pedindo que não deixem de deixar o like e também que não deixem de descer aqui embaixo e se inscrever no nosso canal para receber muitíssimos vídeos do nosso Flusão. Fiquem todos com Jesus Cristo, saudações tricolores e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, rapaziada!